Olá pessoal, vocês acham que o Sarp está sendo tóxico com a Bahar? Deixe aqui nos comentários sua opinião. Agora vamos ao resumo semanal de Força de Mulher de 24 a 28 de fevereiro. O resumo é referente à exibição da novela pela Record TV. Bahar tenta fugir com Arif. Sarp conta toda a verdade sobre Sirin para Bahar. Piril tenta acabar com sua vida após confirmar que Sarp não a ama. Sirin é demitida após descobrirem que ela estava espantando os clientes. Desejo um abençoado final de semana e uma boa semana a todos. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Arif entrega o celular de Bahar com o carregador e ela o agradece. Ele diz que não queria falar nada perto da mãe dela, mas que ela precisa ir à delegacia prestar depoimento porque o homicídio da Yelis foi na casa dela. Bahar diz que irá e Arif diz que é melhor ir amanhã. Ele sugere que ela durma na casa de Jali, que de manhã leva ela para depor e depois leva ela para ficar com as crianças. Bahar diz que primeiro vai para aquela casa resgatar seus filhos e levá-los embora. Arif instrui para Bahar o que ela precisa falar com a polícia para a versão de todos coincidir. Bahar diz que vai falar para a polícia que o Sarp Sesmele está vivo e que tudo isso foi por causa dele. Piril pergunta a Sarp se ele tem certeza que a Bahar ainda irá voltar naquela noite. Sarp diz que as crianças estão ali e tem certeza que ela volta. Piril diz que talvez o namorado dela não deixe ela ficar ali com ele. Sarp pergunta o que ela disse. Piril diz que disse que talvez o namorado dela não deixe ela ficar ali e quem gostaria de ver a mulher com o ex-marido morando na mesma casa. Sarp diz que aquele homem não é namorado da Bahar e não é nada dela. Piril diz que aquilo é normal, que a Bahar pensou que ele estivesse morto há anos. Sarp diz que já chega e manda ela não dizer mais isso. Piril diz, essa é a verdade, aquele homem e a Bahar estão juntos. Por que você acha que eu não contei antes que ela estava viva? Quando eu descobri que a Bahar estava viva, também soube que ela não estava sozinha. Foi por isso que eu preferi não te contar. Sarp diz que não quer mais olhar para a cara dela e se retira. Piril sugere que ele pergunte isso ao Munir, que ele tem fotos da Bahar e o namorado dela em um café. Bahar chega em casa e Piril dá seus sentimentos para ela pela morte de Yelis. Henry diz a Edil que vai passar para ela o número do seu Enver e que amanhã ela pode ligar para ele para se mudar para sua nova casa. Edil pergunta e se não gostarem dela e Henry responde que ela pode dormir na rua. No dia seguinte, Sirin acorda e vê os pais arrumando seu quarto e pergunta se finalmente ela irá voltar para lá. Enver diz que eles alugaram o quarto dela para uma moça. Sirin se surpreende e pergunta à mãe se uma estranha irá morar na casa deles. A Tice diz que não é nenhuma estranha, e sim a prima do seu Henry. Sirin pergunta quem é esse senhor. A Tice diz que é o chefe da Bahar, e como ela não pode ir, ela foi ao café dele e a prima dele está precisando de um lugar para morar. Sirin pergunta se ela for uma maluca, psicopata, assassina ou traficante de drogas. Enver diz que ela é uma boa menina. Sirin fica irritada e não concorda com isso. Nissan acorda e pergunta à mãe se foi um pesadelo, mas Bahar nega. Nissan diz que gostaria que tivesse sido, e isso lhe deixaria mais feliz. Bahar diz à filha que precisa da ajuda dela, que eles precisam muito sair daquela casa, mas o pai dela não está deixando. Nissan pergunta por quê. Bahar pede que ela não pergunte isso agora, que só confie nela e que será bem melhor para eles saírem dali. Nissan diz que também não quer ficar ali, mas o Doruk vai ficar triste. Bahar diz que sim, e por isso só contarão para ele no último minuto. Ela diz a Nissan que hoje à noite os três irão sair daquela casa, e o Arif vai estar esperando eles lá fora com o carro. Ela diz que quando todos estiverem dormindo, eles irão sair da casa em silêncio, que ninguém poderá vê-los, e depois irão entrar no carro do Arif e irão embora. Bahar diz que elas devem fazer o Doruk acreditar que é tudo uma brincadeira, e pergunta se pode contar com ela. Nissan diz que irá ajudá-la. Sirin pergunta à mãe se tem notícias da Bahar. A Tice diz que ela está péssima e que voltou para aquela casa. Sirin ri, diz que antes a Bahar era a esposa do Sarp e agora é só a amante. A Tice diz que ela não está lá porque quer, e isso não é da conta dela. Sirin pede que a mãe fale com seu pai e que não quer mais trabalhar naquela loja de tecidos. A Tice diz que ela não entendeu, que eles não têm mais dinheiro e estão devendo para o Sarp.
Ela diz que agora as duas terão que ajudar o Enver a pagar essa dívida. Henry chama Seida para tomar um chá com ele e ela acaba aceitando. Seida observa a aliança no dedo de Henry e pergunta quando ele casou. Henry diz que foi há 4 anos. Seida pergunta se ele tem filhos e ele responde que não. Ela também questiona se ele voltou a ir ao interior. Henry diz que foi quando sua avó faleceu, que seu pai decidiu vender tudo o que tinha e que perguntou dela quando foi para lá. Ele diz que lhe contaram que ela estava ali, que falaram muitas coisas sobre ela, mas não se importa com isso. Henry pergunta se ela não se casou, e Seida diz que nunca. Henry diz que viu a foto de um garoto no celular dela, e questiona quem é. Seida diz que é o Arda, diz que ele é seu sobrinho e que gostaria que o Henry o conhecesse. Henry diz a Seida que quer falar com ela sobre a Bahar e aquelas mentiras. Pensou que ela era honesta, mas não gosta daquele tipo de coisas erradas. Seida diz que a Bahar mesmo pode contar para ele quando voltar, e não gosta de falar da vida particular da amiga. Ela pergunta a Henry se a esposa dele trabalha. Henry diz que ela trabalhava, era arquiteta, e revela que sua esposa morreu. Ele conta que ela teve a mesma doença que a Bahar teve, mas não resistiu. Enver conseguiu um trabalho em um hortifruti, mas esconde isso dos demais, já que o trabalho exige esforço físico. No café da manhã, Doruk pergunta a Piril como se fala chá em inglês. Piril diz que é tea. Nissan pergunta a Piril como se diz burro em inglês. Bahar diz à filha que ela não precisa aprender essa palavra. Doruk pergunta ao pai se pode dormir essa noite com ele de novo. Doruk diz que é claro, que pode, e deixa Bahar e Nissan tensas. Sirin continua falindo a loja de seu patrão. Enver liga para a filha. Diz que quando ela sair do trabalho, já pode ir para casa, que a inquilina estará lá e ele vai estar ocupado. Ele manda Sirin mostrar o quarto para ela e recepcioná-la. Bahar diz a Doruk que tem uma surpresa hoje, que quando todos estiverem dormindo, vai ser uma brincadeira muito secreta. Ela diz que ele não pode falar nada para ele agora, mas só eles 3 poderão brincar. Doruk pergunta se o papai vai brincar com eles, que gostaria que ele brincasse, e se ele não for brincar, também não quer. Bahar diz ao filho que o pai dele também vai brincar, mas ele não sabe que está nessa brincadeira e irão enganar ele. Nissan diz ao irmão que é muito divertido, e Doruk fica animado. Bahar diz ao filho que para brincar da missão secreta, ele não pode dormir aquela noite com o pai dele, e Doruk entende. Sarp chega ali e Doruk diz que precisa falar uma coisa para ele, deixando Bahar e Nissan apreensivas. Doruk diz ao pai que aquela noite não pode dormir com ele, porque eles irão brincar no quarto. Sarp diz que está tudo bem. Munir diz a Suat que o Razin pediu para conversar com ele e disse que precisam terminar com a guerra entre as duas famílias. Ele diz que não disse nada antes de falar com ele, mas acha que não é uma boa coisa ele querer fazer as pazes assim de repente. Suat diz que concorda com ele e pede que dê um tempo ao Razin para pensar no assunto. Suat liga para Sirin e pergunta se ela está bem. Sirin diz que não está bem, que fizeram ela trabalhar em um lugar horrível e não tem tempo para mais nada. Suat diz que eles darão um jeito nisso. Sirin chega em casa e ela e Edil ficam cara a cara novamente. Já à noite, Enver pergunta a Atice, que não entendeu como as duas se conheceram. Atice diz que a Sirin foi no café ontem, que conheceu a Edil lá e as duas tiveram uma discussão. Enver diz que em todo lugar que a Sirin vai, encontra alguém para discutir. Atice diz que a Sirin viu a Edil quebrando os pratos no café, e quando ela viu a Edil, brigou com ela. Ela diz que aquela moça não é um anjo, e talvez o seu Henry quis se livrar dela. Enver diz, tá bom, deixa as duas se matarem, aí aprendem a lição. Ele conta à esposa que conseguiu um emprego, mas mente dizendo que foi em uma clínica. Atice diz que fica contente por ele, deseja boa sorte e que espera que não seja um trabalho que cansa, porque fica preocupada com o coração dele. Nissan e Doruk dão um beijo e boa noite ao pai. Doruk também abraça Piril e vão para o quarto. Sarp diz a Piril que a Nissan não gosta que ela se aproxime tanto do Doruk e sente que a mãe está sendo traída com isso. Piril diz que só foi um abraço, que o problema não é o que ela faz, e sim sua presença ali. Bahar diz aos filhos que irão começar a brincadeira. Ela pede que eles durmam e que quando for a hora de brincar, irá acordar eles. Enver pergunta a Edil qual é a relação dela com o seu Henry. Edil diz que é filha do tio dele, e Enver pergunta há quanto tempo ela trabalha no café. Edil diz que faz 2 dias,
que foi só até hoje e não trabalha mais lá. Sirin pergunta por que demitiram ela. Edil diz que foi porque discutiu que nem uma louca. Durante a madrugada, Bahar verifica e percebe que todos da casa já foram dormir. Ela observa Sarp dormindo na sala. Arif recebe uma mensagem de Bahar avisando que todos estão dormindo e que logo eles sairão. Arif sai ao encontro deles. Nissan já acordou e Bahar acorda Doruk, dizendo que eles precisam brincar. Doruk pergunta se a brincadeira vai ser muito divertida. Bahar diz que sim, mas ele vai ter que ficar bem quietinho, e se o Ali e o Omer verem, vão querer brincar. É uma brincadeira só para 3 pessoas. As crianças se agasalham e Bahar e eles saem de fininho pela escada da casa. Bahar consegue abrir a porta da casa, mas nesse momento Doruk vai em direção a Sarp. Bahar e Nissan conseguem alcançá-lo e dizem que ele não pode falar nada agora. Leila acorda para ir beber água, mas Bahar e os filhos conseguem se esconder. Leila volta para o quarto sem perceber nada. Arif já está do lado de fora da casa aguardando Bahar. Os seguranças estão ali fora vigiando. Doruk diz à mãe que está muito frio. Bahar diz que quando estiverem no carro, o frio passa. Doruk pergunta por que irão para o carro. Nissan diz que irão fazer uma surpresa para o papai, e se eles chegarem no carro sem fazer barulho, irão ganhar o jogo. Bahar e as crianças chegam lá fora. Bahar diz que agora é a parte mais difícil. Eles devem correr até chegar no muro, e quando chegarem lá, podem ir até a rua e entrar no carro, e devem ser rápidos. Os 3 correm rápido e os seguranças não os veem. Arif está ali e quando estão prestes a entrar no carro, ouvem Sarp gritando o nome de Bahar. Os seguranças aparecem atrás dele. Bahar diz a Arif que tem que resolver isso e pede que ele não fale nada para provocá-lo. Doruk corre até o pai e diz que conseguiram ganhar a brincadeira e chegaram até o carro. Sarp segura o filho nos braços e olha com raiva para Bahar. Ele diz que o Doruk irá ficar com ele. Sarp entrega Doruk para um de seus homens. Diz para Bahar que ela não vai para lugar nenhum, ainda mais com um desconhecido. Arif vai chegando até ali e os seguranças apontam a arma para ele. Bahar diz que as crianças estão ali e pede que por favor abaixem as armas. Sarp manda os homens baixarem as armas e manda o segurança levar o Doruk para dentro. Bahar pede que Sarp não faça isso, que eles querem ir embora e já explicou tudo para ele. Sarp pega Nissan no colo e manda o segurança também levar a filha para dentro de casa. Bahar diz a Sarp que só quer ir embora e Sarp diz que tá bom, que ela pode ir. Bahar diz que as crianças não podem ficar com ele, e sim com ela. Sarp diz, desculpa, mas as crianças não podem ir. Bahar enfrenta o Chatonildo e diz, eles têm que ficar comigo, são meus filhos, entende que eles são meus filhos. Sarp grita com Bahar dizendo que então eles só são filhos dela, e não é dele, então, e não é de ninguém. Arif se estressa e manda ele não falar assim com a Bahar. Sarp manda os seguranças retornarem para casa. Ele vai para cima de Arif, pergunta quem ele é e o que quer. Arif diz que todos sabem onde ele trabalha, que ele não tem a necessidade de se esconder, mas queria saber quem ele é. Bahar implora que eles parem. Sarp diz a Arif que vai matá-lo, se ele não for embora agora. Arif manda ele tentar, mas é claro que ele não o mataria, e sim os mascotes dele. Ele diz que a Yelis morreu por culpa dele. Bahar consegue separá-los e Sarp diz que não teve culpa da morte da Yelis. Bahar manda eles ficarem calmos. Sarp manda ela não se meter. Bahar diz que seus filhos estão presos naquela casa. Arif pede que Bahar entre enquanto ele cuida daquele cara ali. Sarp volta a ir para cima de Arif e pergunta quem ele pensa que é para lhe ameaçar e levar sua família. Arif pergunta se ele não tem vergonha na cara de chamar eles de família, depois do que fez. Deixou os 3 de lado para ficar com a mulher cheia da grana. Sarp diz que nunca abandonaria sua mulher. Bahar pede que eles parem, que as crianças estão em casa e irão ouvir tudo. Sarp manda Arif ir embora dali. Arif diz que só não vai dar uma surra nele porque a Bahar está ali. Bahar pede que Arif vá embora e que vai resolver aquilo. Arif diz que ela vai com ele. Sarp volta a ir para cima de Arif e o acusa de querer se aproveitar da Bahar. Arif diz que é ele quem quer se aproveitar dela e pergunta onde ele estava, que se escondeu todos esses anos. Bahar dá um basta na briga deles. Arif aceita ir embora e pede que Bahar entre logo para não ficar doente. Irritado, Sarp diz,
Por que você se importa tanto com a minha esposa? Piril chega ali fora. Arif entra no carro e vai embora. Sarp puxa Bahar pelo braço e a questiona se ela realmente queria sair da casa e levar as crianças. Bahar manda ele soltá-la. Sarp pega de novo o braço dela e pergunta se ela ficou maluca, que ela quis ir embora com um completo estranho. Muito nervosa, Bahar diz: "O único estranho aqui é você, porque eu não te reconheço. Você virou outra pessoa e eu não sei quem é. Mas o Arif eu conheço e ele só queria ajudar." Ela vira as costas para ir para casa e Sarp grita exigindo que ela diga se sai com aquele homem. Bahar grita que isso não interessa a ele. Piril só fica ali presenciando a confusão. Já dentro da casa, Bahar acalma os filhos e Sarp entra ali gritando pedindo explicações para ela. Ele pergunta diante das crianças o que está acontecendo. Nissan pergunta à mãe onde está o Arif e para onde ele foi. Bahar diz que ele foi para casa e vai levando os filhos para o quarto. Sarp pergunta se eles não irão lhe dar boa noite. Bahar pede que eles deem boa noite ao pai. As crianças se aproximam e abraçam o pai, desejando boa noite. Sarp diz aos filhos que quer a ajuda deles. Se a mãe deles tentar fugir daquela casa de novo, quer que eles conte para ele. Doruk diz que eles estavam brincando e ele não podia saber. Sarp pede que então Doruk não brinque mais daquilo. Bahar leva os filhos para o quarto. Sarp pede desculpas para Piril. Piril diz: "Desculpas pelo quê? Por você ter esquecido que eu estava lá fora? Porque a Bahar tentou ir embora e você não deixou porque gosta dela?" Bahar liga seu celular no banheiro e telefona para Arif. Ela pergunta se está tudo bem com ele e ele responde que sim e pergunta como eles estão. Bahar diz que eles estão bem, pede que ele não se preocupe e questiona se aqueles homens foram atrás dele. Arif diz que não e Bahar pede que ele tome muito cuidado. Arif diz que não conseguiu evitar, que teve que deixá-la, mais uma vez, e que sente saudades dela. Bahar chora e diz que pretende sair dali logo. Os dois sofrem por não estarem juntos. Sarp também chora muito ao confirmar que perdeu Bahar. Piril também está sofrendo por Sarp não amá-la. No outro dia, Leila avisa Bahar que o seu Sarp pediu que todos tomassem café da manhã lá fora. Bahar pede que Leila diga a Sarp que as crianças ainda estão dormindo. Sarp chega ali. Bahar avisa que os filhos ainda não acordaram e quando levantarem irão tomar o café da manhã dentro da casa. Bahar tenta fechar a porta, mas Sarp empurra e acorda os filhos. Ele os chama para tomar o café da manhã lá fora. Sarp diz às crianças que quando eles forem fazer alguma coisa, não precisam pedir para a mãe deles, porque ele é o pai deles. Bahar diz que como ele não passou tempo com eles, os filhos sempre perguntam para ela, e aí eles não têm certeza de nada. Sarp diz que agora está ali. Depois, Sarp diz a Bahar que não dormiu ontem e ficou acordado até amanhecer. Irônica, Bahar diz: "Ah não, que pena, me diga por quê." Sarp diz que tentou descobrir o que sua esposa estava fazendo com o dono daquele café. Bahar diz que não é mais da conta dele e que ele é casado com outra mulher e tem outros filhos com ela. Sarp diz a Bahar que enquanto as crianças tomarem café da manhã lá fora, eles irão conversar e ela vai dizer tudo o que está acontecendo. Piril chama por Sarp. Bahar diz a Sarp que aquela é a mulher dele. Sarp diz: "Mas você que é a minha esposa." Piril diz a Sarp que não deveria perguntar para ele o que estava fazendo no quarto da Bahar uma hora daquela. Sarp diz que é melhor não e manda ela ir tomar café da manhã com as crianças. Piril diz que tá bom, mas antes pode arrumar umas velas e colocar uma música romântica, mas acredita que é muito cedo para começar a tomar vinho. Sarp diz que não está falando disso e que ele e a Bahar têm muitas coisas importantes para falar. Piril diz que entendeu a reação dele quando viu o namorado da Bahar e está com problemas para controlar os ciúmes. Ela diz que está enlouquecendo ele pensar que a Bahar o esqueceu e tem outro. Piril provoca o marido. Você deve estar pensando no tipo de relações que os dois têm. Se eles já ficaram juntos, se eles se beijam, ou talvez esteja pensando em coisas mais simples e cotidianas. Ou pensando nas coisas que podem começar a acontecer agora. Eu só tô falando porque aconteceu comigo. E com o tempo você vai enlouquecer. Não vai saber o que fazer e vai se dar por vencido. Sirin e Edil discutem pelo uso do banheiro. Enver manda Sirin esperar a Edil sair do banheiro. Quando Edil sai, Enver já entra no banheiro. Edil dá bom dia para Sirin e pergunta como ela acordou hoje.
Sirin diz que não tá nada bem e que ela tá usando sua roupa. Ela pede que a mãe peça para Edil tirar aquela roupa. A Tice diz que a Edil não tinha nada para colocar, porque deixou tudo na casa do seu Henry, e por isso pediu para emprestar alguma coisa. Sirin se irrita e Edil diz que irá trocar aquela roupa. Enver diz que aquilo é só uma blusa e ela não precisa se trocar. Sirin pergunta a Edil o que ela vai fazer hoje, já que está desempregada. Edil diz que estava pensando em ficar vendo televisão. As crianças saem para ir ao piquenique. Piril entra em casa e diz que esqueceu uma coisa. Ela vai a uma parte da casa e deixa a porta meio aberta, para ouvir a conversa de Sarp e Bahar. Bahar pergunta a Sarp o que ele quer falar. Sarp pergunta quem é o Arif e se ela está namorando com ele. Bahar diz que eles já tinham falado disso. Sarp diz que irão falar de novo e que não deixarão assuntos pendentes e que ela quer deixá-lo louco. Bahar diz: "Você acha mesmo que tem direito de falar uma coisa dessas? Não acha que está se intrometendo? Não é tão fácil ficar louco. Quando eu pensei que você tinha morrido, não fiquei louca. Aí você voltou à vida, eu também não fiquei louca. Sabe quando não fiquei louca? Quando descobri que você tinha esposa. Não fiquei louca. Descobri que você tinha 2 filhos pequenos com ela e não fiquei louca. A Sirin sabia muito antes de me levar para o hospital e nem por isso fiquei louca. Sem contar que minha melhor amiga morreu por sua causa. E não, eu não fiquei louca. 2 órfãos e isso não me deixou louca. Então não se preocupa com isso, tá? Se eu passei por tudo isso e ainda assim não fiquei louca, quer dizer que é muito difícil você ficar louco, como disse. Sarp diz que ela tem razão e pede que se sentem para conversar. Ele diz que vai contar tudo o que aconteceu naquela noite horrível. Bahar diz que só quer a verdade. Sarp diz que naquele dia foi ver a mãe dela e o padrasto e queria reconciliar eles. Ele lembra quando pediu que a Tice recebesse Bahar e as crianças, quando fossem vê-los. Sirin ficou ouvindo tudo e ficou furiosa por Sarp ter tentado fazer a mãe e a irmã fazerem as pazes. Sarp diz a Bahar que nem sabia que ela tinha uma meia-irmã. Bahar diz: "Ah, é mesmo?" Sarp diz que é verdade, que a Sirin se aproximou dele como uma moça inocente e foi educado com ela por ela parecer ser boa. Ele diz que viu ela como uma menina, nunca havia percebido que ela o amava, mas assim que se deu conta, se afastou e deixou bem claro que era casado e a amava. Sarp diz que a Sirin seguiu ele quando saiu da casa da Tice. Bahar pergunta o que ele fez para encontrar a Sirin, porque ninguém sabia onde ela estava. Ela pergunta como ele convenceu a Sirin a doar sua medula. Sarp diz que foi a Piril, que a Sirin estava na casa do pai dela e então ela foi junto para entrar naquela casa. Bahar diz que então a Piril salvou ela 2 vezes. Sarp pergunta como ela pôde pensar que ele tinha uma relação com a Sirin, ainda mais depois dela ter destruído sua vida naquela noite. Bahar questiona qual noite. Sarp revela que foi na noite que caiu da balsa. Bahar diz que a polícia disse que ele assediou alguém, e então foi a Sirin quem culpou ele. Sarp confirma e Bahar fica chocada. Ela chora e diz: "Como eu não pensei, a verdade estava na minha frente todos esses anos. Sarp, olha, eu nunca acreditei no que a polícia tinha me dito, que você tinha assediado uma pessoa dentro daquela balsa. Eu disse que você nunca teria feito isso, que era impossível, que não era você. Eu acho que eu sou muito burra mesmo. Como eu não percebi isso antes? Eu devia ter imaginado. Que droga! A sua mãe ficou sabendo?" Sarp diz que ela ficou sabendo depois. Bahar pergunta como a Sirin fez isso. Sua própria irmã acusou seu marido de assédio e fez outras pessoas jogarem ele da balsa. Sarp se relembra quando perguntou por que a Sirin não disse para ele que era irmã da Bahar. Sirin segurou nas mãos de Sarp e confessou que o amava e estava apaixonada. Sarp disse que era a Bahar quem ele amava. Sirin ficou muito transtornada com a rejeição de Sarp e então começou a gritar, acusando ele de assédio. Os homens da balsa agrediram Sarp e jogaram ele no mar. Bahar diz a Sarp que a Sirin seguiu a vida dela como se nada tivesse acontecido e pergunta que tipo de pessoa que ela é. Ela diz que seus filhos cresceram sem o pai, que ele passou aqueles anos com a dor da perda dele e que a Sirin é culpada de tudo. Sarp diz que o problema é que ela fez muito mais. Ele diz que ela disse para um homem que eles haviam morrido um tempo depois que ele tinha caído no mar. Bahar pergunta se ele mandou alguém procurá-la. Sarp diz que é claro, que a procurou, que o homem parou de procurá-la quando a irmã dela disse que eles haviam morrido. Bahar diz que não entende a maldade da irmã e por que os machucou daquela forma. Sarp diz que não sabe, mas a maldade da Sirin não tem limites.
Bahar diz que é bom que ela não está ali, que sente tanto ódio que queria fazer a Sirin sofrer e que ela precisa pagar por ter separado eles. Ela diz que a irmã prejudicou 2 inocentes e que os filhos deles precisam do pai e fez muita falta. Sarp diz que o que vai acontecer agora é o que mais importa. Se a Sirin vai pagar ou não, isso não interessa, mas ele sim. Ele diz que só quer saber como é que vai ser, o que ela vai fazer, o que farão com todo o amor que ele ainda sente por ela. Nesse momento, Piril bate a porta e pergunta a Sarp quanto tempo mais eles precisam para conversar. Sarp diz que eles acabaram de começar, mas Piril relembra que as crianças estão no carro. Ela diz que se ele quiser, ela pode levar as crianças para a fazenda, que criam cachorros, e leva os seguranças. Sarp diz que tá bom e pede que eles tomem cuidado. De volta à sala, Bahar pede que Sarp espere e que eles precisam ficar calados por 5 minutos e que ela precisa disso. Piril manda Leila levar as crianças para a fazenda e que os seguranças vão juntos. Leila pergunta se Piril vai. Piril diz que vai resolver uma coisa. Ela entra na casa pelas portas dos fundos e não faz barulho. Ela fica observando Bahar e Sarp. Henry pergunta a Tice se deu tudo certo com a Edil. A Tice diz que sim, e que ela é meiga e comportada. Henry diz que a Edil cresceu em um ambiente violento e que ela tem um jeito especial de ser. A Tice aceita trabalhar definitivamente com Henry. Sarp diz a Bahar que depois que caiu, percebeu que não estava machucado, e então conseguiu chegar à orla. Ele diz que ficou com medo de algum barco passar por ele, que estava com muito frio e começou a congelar. Sarp diz que parou de sentir suas pernas e quando acordou, estava no barco da Piril. Bahar diz que o Enver contou que ele matou um homem, o noivo da Piril. Sarp diz que é verdade, que ele é filho do homem que os persegue e que naquele dia o Mert tinha ido atrás da Piril na casa. Ele diz que o Mert viu ele saindo do barco da Piril, pensou que eles eram amantes e que tentaram se explicar, mas ele estava armado. Sarp diz que ele iria atirar na Piril e para defendê-la acabou lutando contra o Mert. Ele diz que cortaram a energia e ouviu um tiro, e foi quando o ex-noivo da Piril morreu, que tudo foi um acidente e não queria matá-lo. Sarp diz que depois disso, o segurança do Mert atirou nele, e que ficou pensando que se nunca tivesse visitado a mãe dela, aquilo não teria acontecido. Ele diz que aquela foi a pior noite de sua vida, desgraça atrás de desgraça, mas não poderia escapar do destino. Sarp diz que os homens do Nezir colocaram fogo na mansão para eles morrerem, mas a Piril tirou ele da casa também. Ele diz que ficou inconsciente por várias semanas, e quando acordou, eles estavam na Grécia e que trataram dele lá. Sarp explica que quis entrar em contato com ela, mas não permitiram, porque não queriam que o reconhecesse. Ele diz que os homens do Nezir não acreditavam que ele estava morto, já que seu corpo nunca apareceu. Sarp diz que os homens do Nezir observaram ela por um tempo e que o Suat queria que eles vissem ela sofrendo para assim confirmarem que ele realmente havia morrido. Bahar diz que então foi por isso que ele desapareceu, que ele fingiu sua morte para se salvar. Ela diz que ele deixou o Doruk no seu ventre, a Nissan em seus braços e, além disso, sem nada de dinheiro. Sarp diz que a ideia não era essa, que o plano era ela pensar que ele realmente tinha morrido. Bahar fica muito chateada e diz que ele poderia ter lhe contado tudo e que estava acontecendo, e que ela sofreu muito. Ela diz que não consegue explicar o tanto que sofreu pela morte dele e não sabia como continuar sem ele. Bahar diz que ele teve coragem de machucá-la daquele jeito e que ele não pensou em como ela iria sofrer. Ela diz que ele abandonou ela e fez muito mal. Sarp chama Bahar de meu amor, minha Bahar, e diz que a ama. Piril sofre terrivelmente ao ouvir isso. Bahar chora muito e Sarp a abraça. Sarp diz a Bahar que eles não poderiam ter dúvidas e foi por isso que não a procurou antes. Ele diz que já entendeu que cometeu um grande erro, mas naquela época foi terrível para ele. Bahar diz que por 4 anos ele não procurou ela. Sarp diz que o Munir procurou ela por 3 meses e ela tinha desaparecido. Bahar diz que não tinha dinheiro para o aluguel, se mudou, tinha acabado de dar à luz e não tinha nada de dinheiro. Ela diz que pegou dinheiro emprestado com os amigos dela para sobreviver. Bahar diz que o ex-patrão dele disse que ele havia pegado o dinheiro da rescisão alguns dias antes e na verdade não entendeu isso. Sarp diz que pensou que poderia dar uma vida melhor para ela se ficasse rico. Bahar diz que ele morreu e ela ficou desamparada. A Sirin disse que ela estava morta, mas questiona como ele pôde amar alguém em tão pouco tempo.
Ela pergunta como ele se apaixonou por outra pessoa. Sarp diz que o que ele tem com a Piril não é amor. Piril sofre muito. Bahar diz que se o que eles têm não é amor, então por que estão casados e têm 2 filhos? Ela diz que, pelas suas contas, o tempo que disseram para ele que eles haviam morrido e o tempo que ele engravidou a Piril foi de 1 ano. Sarp diz que nunca amou a Piril, que eles só são amigos. Desconsolada, Piril toma alguns comprimidos. Bahar vai saindo para tomar água. Piril se esconde, mas acaba deixando o frasco dos medicamentos no chão. Bahar vê o frasco e o pega. Bahar não vê Piril escondida. Sarp chega ali na cozinha e diz a Bahar que sentiu muita falta dela, da pele, do cheiro dela. Bahar diz a Sarp que agora não se importa mais com isso. Sarp beija Bahar, mas logo ela se desvincula dele e manda ele não fazer mais isso. Piril fica arrasada. Sarp pergunta se Bahar se lembra de tudo que eles viveram, do que sentiam. Ele toca no rosto dela, mas Bahar afasta a mão dele. Bahar diz que se lembra mais das noites que dormiu com fome e se retira para a sala. Sarp vai atrás dela e diz a Bahar que não se lembra de como engravidou a Piril, que os dois estavam muito bêbados. Ele diz que a Piril sempre foi muito boa e compreensível com ele, mas questiona por que Bahar reluta tanto. Bahar diz que então ele está querendo dizer que eles só ficaram amigos e não aconteceu nada entre eles depois da gravidez da Piril. Ao ouvir tudo isso, Piril decide tomar o restante dos comprimidos do frasco. Sarp diz a Bahar que não, e que havia pensado que ela estivesse morta. Bahar diz que também pensou que ele estivesse morto, mas não se jogou nos braços de ninguém na sequência. Sarp diz: "Ah não? E aquele Arif? Você não estava com ele? Ele não é nada seu?" Bahar diz: "Não, ele não é, nós não somos nada." Feliz, Sarp pergunta se é sério. Bahar diz: "Eu disse que não tenho nada, não que eu não gosto dele." A alegria de Sarp acaba e ele acusa Bahar de estar mentindo para provocá-lo. Ele diz que ela é sua esposa e não vai sair do lado dele. Piril aparece ali, tem um surto diante deles e diz que não aguenta mais isso. Ela começa a quebrar todas as coisas da cozinha e diz a Sarp que enlouqueceu. Sarp pergunta o que ela está fazendo ali e por que não está com os meninos. Piril diz que quis escutar o que eles iriam conversar. Queria saber o que ele iria falar para ela e agora escutou tudo o que precisava ouvir. Sarp diz que não falou nada que ela não soubesse e sempre amou a Bahar, mesmo quando eles ficaram juntos. Piril pergunta se Bahar também acredita que ele não gosta dela. Bahar diz que isso não é da sua conta. Piril diz que acha que é. Admite que Sarp não a amou no começo, mas aos poucos se aproximaram e viveram bons momentos juntos. Sarp diz que é melhor ela parar com esse absurdo. Piril diz que a relação deles estava muito bem até a Bahar aparecer na vida deles. Bahar diz que eles irão se resolver. Piril diz: "Não vai ser mais como era antes, porque tudo desandou depois que você apareceu. E eu também tô morrendo de raiva por todas essas coisas que o Sarp falou. Eu te amo, Sarp, e entreguei minha vida, e você me trata como um lixo, como um peso. Você me magoa demais, mesmo sabendo de tudo que já sacrifiquei por você, para agora me trocar por uma mulher que gosta de outra pessoa." Piril se retira da cozinha. Bahar diz a Sarp que a conversa deles também acabou. Sarp diz a Bahar: "Eu vou ficar com as crianças, porque se eu ficar aqui, eu vou te machucar, e eu não quero isso." Mas isso não acabou. Ele sai de casa para ir à fazenda. Razin diz a Nezir que amanhã à noite o Munir irá em sua casa. Ele pergunta se ele quer que termine o trabalho em sua casa ou ali mesmo. Nezir manda ele ir para sua casa e quer que ele assassine o irmão dele em sua frente. Ele diz que não quer que Razin volte atrás. Razin informa ao patrão que descobriram o hotel que a Piril estava há uns dias atrás e também informaram que um homem parecido com Sarp estava lá com ela. Nezir pergunta se eles estão agora no hotel. Razin diz que eles não passaram os últimos dias lá, mas as coisas estão no hotel ainda. Suat diz a Munir que sente que pode ter outras intenções do Razin para querer que ele vá em sua casa, e não dá para confiar. Munir diz que não vai sozinho, e seus homens irão esperá-lo. Suat diz que isso não servirá porque eles ficarão em algum momento sozinhos. Munir pergunta se ele acha que o Razin mataria ele, que é seu próprio irmão. Ele diz que eles são irmãos e talvez podem colocar um fim naquele problema. Sarp chega à fazenda e Nissan e Doruk abraçam o pai. Bahar vai arrumar a cozinha e vê que o frasco de remédios está vazio. No quarto, Piril começa a perder a consciência. O chefe de Sirin pergunta se ela vendeu alguma coisa. Sirin responde que não, que entraram algumas pessoas, mas ninguém levou nada. Ela diz que acha que é sua culpa e que ela dá muito azar.
O chefe diz que hoje ela pode sair mais cedo, e Sirin fica contente. A Tice diz a Seida que o Henry é uma ótima pessoa, e a esposa dele tem muita sorte. Seida conta que a esposa dele faleceu. A Tice pergunta como assim. Seida diz que ela morreu pela mesma doença da Bahar. A Tice lamenta. Bahar se dá conta que Piril tomou os comprimidos e grita por ela. Ela vai até o quarto de Piril e a encontra desmaiada. Bahar tenta fazer ela reagir, mas Piril está sem consciência. Ela pega Piril e a leva até o banheiro. Piril diz que quer morrer. Bahar pede que ela pense nos filhos dela e a ajuda para vomitar todos os remédios que tomou. Nissan e Doruk brincam com os gêmeos. Enver está levando algumas sacolas pesadas de frutas para a casa de uma cliente do hortifruti onde ele trabalha. Sirin está na rua e Enver, ao ver a filha, se esconde para que ela não descubra seu verdadeiro emprego. Mesmo assim, Sirin vê o pai e conta que o seu Dundar dispensou ela mais cedo. Ela pergunta o que o pai está fazendo ali. Enver diz que foi comprar algumas coisas para a casa deles. Sirin diz que vai ajudá-lo então, mas Enver diz que não precisa. Sirin diz que então pode levar as coisas para casa, mas Enver diz que não precisa. Ela se chateia, diz que o pai é um velho teimoso e que vai contar tudo para sua mãe. Bahar limpa a boca de Piril e pergunta como ela está. Piril diz que está infeliz, mas melhor. Bahar diz que é melhor ela ir para o hospital e talvez precisa fazer uma lavagem. Piril diz que não vai e agradece Bahar por ter salvado sua vida. Bahar pede que ela nunca mais se esqueça de seus filhos e não pode abandonar os dois por estar triste. Piril pergunta o que faz com aquela dor que está sentindo. Bahar diz que ela precisa aprender a lidar, que não é uma tarefa fácil, mas você aprende. Piril diz que não quer fazer isso. Bahar diz que ela não tem nenhuma outra opção e a vida é assim. Ela ajuda Piril para se deitar na cama e descansar. Bahar pergunta se ela quer mais alguma coisa. Piril diz que queria estar no lugar dela agora. Bahar diz que ninguém gostaria de estar em seu lugar e se retira. Sarp e as crianças voltam para casa. Bahar diz a Sarp que acha melhor levar a Piril para um hospital e conta que ela tomou uns remédios. Sarp pergunta se ela está bem. Bahar diz que fez ela vomitar e agora ela está descansando. Sarp vai ver Piril, mas ela vira a cara para ele. Sirin chega em casa e Edil deixou a sala uma bagunça, além do alto volume do notebook. Irritada, Sirin diz a Edil que o som está alto, que sua casa não é uma discoteca e tudo está uma nojeira. Ela diz que o lugar dela é no quarto e não pode usufruir da casa. Edil diz que ela é uma exagerada. Sirin diz que ninguém ali da casa gosta de bagunça, então ou ela aprende a ser organizada ou vai embora. Edil diz que ela não gosta da bagunça, mas gosta de um dinheiro. Nervosa, Sirin diz a Edil que ninguém gosta dela. Do lado de fora, a Tice chega em casa e Henry está com ela. Sirin se surpreende ao ver Henry e a Tice diz que aquela é sua filha Sirin. A Tice descobre que eles já se conheciam. Sirin pergunta se Henry não quer entrar e tomar alguma coisa. Henry aceita e Sirin fica satisfeita. Henry vai pegar as malas de Edil e Sirin diz à mãe que a casa está uma bagunça. A Tice entra, mas Edil já arrumou tudo e Sirin fica sem entender nada. Henry entra na casa para deixar as malas da prima. Edil fica feliz ao ver o primo e agradece por ele ter deixado suas malas. Sirin é toda amável com Henry. Ela serve um doce e diz: "Eu espero que o senhor goste." Henry diz que ela não precisa chamá-lo de senhor. Enver chega em casa. Na cozinha, Sirin pergunta à mãe se o Henry já é casado. A Tice diz que sim, mas a esposa faleceu pela mesma doença da irmã dela. Henry sugere que a Tice faça tortas doces para vender em sua cafeteria e que a receita dela faria muito sucesso. Sirin diz que pode ajudar sua mãe e sabe preparar as tortas. Henry diz que acha ótimo. Piril não quer comer nada. A Tice comenta com Enver se ele percebeu que o Henry gosta da Sirin. Enver diz que isso são ideias. A Tice diz que eles são quase da mesma idade, mas às vezes só quer que a Sirin se esqueça do SWAT e por isso acabou imaginando coisas. Enver diz que talvez ela não esteja tão errada em relação a isso. No dia seguinte, Leila diz a Piril que ela precisa comer, senão ficará doente. Piril diz que tomara que fique doente e morra. Ela diz que a Bahar pode cuidar dos dois e todos viverão felizes. Depois, Sarp pergunta a Leila como está a Piril. Leila diz que ela não está nada bem, que desceu para ver as crianças, mas não quer comer e vai ficar deitada.
Sarp diz que vai ficar com os meninos e se retira. Leila vê que ele deixou o celular em cima do sofá e pega. Ela vai para o banheiro, liga para a SWAT, diz que pegou o celular escondido e avisa que a dona Piril não está bem e que tomou um vidro de remédios. SWAT pergunta como ela está. Leila diz que ela não está muito bem e não quer comer. SWAT agradece por ela avisá-la. Leila coloca o celular entre seu abdômen e a calça e sai do banheiro. Bahar a vê e pergunta se está tudo bem. Leila diz que sim, mas acaba deixando o celular cair. Bahar olha para ela e Leila inventa que precisava falar com seu namorado, que não falava com ele há dias, mas precisa muito do seu trabalho. Bahar diz que ela não precisa lhe dar explicações. Leila pede que ela não diga nada ao seu Sarp, e Bahar diz que ela não precisa se preocupar, que não falará nada. Leila deixa o celular de volta no sofá. No café da manhã, Sirin pergunta a Edil o que a família dela faz e onde moram. Edil diz que eles moram do outro lado do mundo. Seu pai já morreu e sua mãe e ela só se veem às vezes. Ela diz que elas sempre discutem. Edil diz que ela e o Henry foram criados como irmãos. A Tice pergunta o que o pai do Henry faz. Edil diz que ele já morreu e que o pai dela e o pai dele morreram no mesmo dia. Ela diz que ele fala direto com a mãe dele. Ele é muito paciente e por isso vive com mulheres arrodeando ele. Sirin pergunta como ele usa aliança se sai com várias. Enver diz que é melhor mudarem de assunto, que o Henry é solteiro e o que ele faz ou deixa de fazer não interessa a eles. SWAT manda Munir preparar tudo, porque irão tirar a Piril do esconderijo. Munir diz que o Sarp disse que não era para ele aparecer mais lá. SWAT diz que isso não interessa e agora irão buscar sua filha. Ele conta que a Piril tentou tirar sua vida e aquele homem deve ter feito algo para ela tentar isso. Munir liga para Razin, diz que precisa cancelar hoje e que surgiu uma emergência. Henry diz a Seida: "Oi, Seidola." Seida ri e diz que ele ainda lembra desse apelido. Henry diz que não conseguiria esquecer. Ele chama Seida para jantar com ele. Seida se surpreende e Henry diz que eles podem conversar um pouco sobre aqueles anos. Seida diz que é melhor outro dia, quando ela puder se arrumar. Henry diz que não tem problema nenhum com ela e sua roupa está boa e está pedindo para ela. Seida diz que então tá bom. Henry diz a Atice que chamou a Seida para jantar, que ela não queria, mas ela acabou aceitando. Atice diz que fica feliz e que ela precisa esquecer de tudo o que aconteceu. Henry diz que pensou em apresentar um amigo para ela. Atice diz que isso é bom. Depois, ela comenta com Seida que o Henry pediu que ela preparasse alguns doces ali para a cafeteria. Seida diz que vai ser um sucesso. Uma mulher vai à loja para comprar um tecido. Sirin mostra o tecido que a mulher quer e inventa que é um tecido inflável. Dundar chega ali e diz: "Susana, eu não sabia que você viria. Essa aqui é minha nova funcionária, Sirin." Susana diz que viu ela, mas que ele não comentou que era a esposa dele. Sirin fica sem graça. Edil decide vasculhar o quarto de Sirin. Ela encontra a pulseira que SWAT presenteou a piranha turca. Edil vai a uma joalheria. SWAT chega à casa e Bahar o recebe. SWAT se apresenta como o pai da Piril. Sarp chega ali na entrada e pergunta o que ele quer ali. SWAT diz que só veio buscar sua filha. Soube que ela atentou contra sua própria vida e confronta o que Sarp fez. Nissan e Doruk aparecem ali. Bahar vai para a cozinha com os filhos. Sarp diz a SWAT que ninguém irá sair dali e que ela e as crianças ficarão. SWAT diz que ele não queria os três ali na casa. Agora ele não precisará mais ver os três e não desfrutará mais de suas propriedades e recursos. Sarp diz que eles ficarão em perigo. SWAT diz que é mentira, que o Nezir nunca soube do hotel e que a Piril enganou ele para não ficar sozinho com a Bahar ali na casa. Piril aparece ali e confirma o que o pai disse a Sarp. Ela diz ao pai que quer ir embora e deixa Sarp surpreso. Piril manda Leila arrumar as coisas dos meninos para ela. Bahar vai falar a sós com Piril. Ela diz que ouviu o que o pai dela falou e Piril diz que agora ela pode ficar com Sarp. Bahar diz que não e implora que Piril ajude eles a também saírem dali. Ela diz que ninguém aguenta mais um dia naquela casa e todos querem ir embora. Sarp diz a SWAT que todos estão em segurança ali. SWAT diz que falou com os homens do Nezir e que eles não sabem do hotel e que a Piril tentou enganá-lo. Sarp diz que aquela situação também é muito difícil. Vai para cima do sogro e diz que a Piril e seus filhos não irão embora. Os seguranças detêm Sarp. SWAT diz que ele quer ficar com os filhos, mas não quer a Piril como esposa, ou não.
Sarp grita dizendo que sua esposa é a Bahar, e sempre será, mas não irá deixar ele levar a Piril e os meninos. Bahar pede que, por favor, Piril deixe ela ir com eles. Nezir diz a Razin que ele está tentando o enganar para ganhar tempo para o irmão dele. Razin diz que não é nenhuma mentira e que o infeliz do Munir cancelou o jantar. Nezir manda Razin eliminar de uma vez o Munir, ou caso contrário, ele quem pagará as consequências. Razin diz que já fazem anos que eles se afastaram, que sempre estará em dívida com Nezir, porque foi ele quem o ajudou quando o Munir virou as costas para ele. Razin recebe uma ligação. Ele avisa Nezir que a Piril irá voltar para o hotel e estão arrumando tudo. Razin diz que acha que o Munir cancelou com ele para levar a Piril para o hotel. Piril começa a arrumar suas malas. Lamenta com Bahar, mas diz que não pode fazer nada porque o lugar dela é ao lado do Sarp. Bahar diz que não entendeu. Piril diz que sabe que não está certo deixar ela sozinha com o Sarp naquela casa, mas precisa fazer isso. Ela diz que não pode ficar assim. Precisa virar a página de sua vida e esquecer o Sarp. Bahar diz que sabe que ela vai conseguir esquecer o Sarp, mas não precisa deixar eles ali para fazer isso. Ela diz que eles precisam da ajuda dela. Piril diz que ela tem que ficar com ele, e sente muito. Bahar diz que não vai ficar. Dundar liga para Enver e diz que teve um problema sério com a Sirin. Enver pergunta o que ela fez. Dundar diz que não sabe como, mas a filha dele espantou toda a freguesia da loja e falou para as clientes que eles não possuíam o material e criticou os tecidos que tinham. Ele diz que ela não vai continuar mais no trabalho. Enver se decepciona e Dundar diz que sabe que ele não é igual à filha dele. Enver lamenta e Dundar diz que eles são amigos e isso não vai mudar. Nissan diz a Doruk que se ele gosta tanto da Piril, por que não vai embora com ela? Doruk pergunta se ela não gosta da tia Piril. Nissan diz que não gosta daquela mulher e ela roubou o pai deles. Doruk pergunta se ela gosta mais da mamãe ou do papai. Nissan diz que da mamãe. Doruk diz que não quer mais ficar ali. Bahar diz a Piril que ela é uma boa pessoa, que ela salvou sua vida em 2 ocasiões e não sabe o quanto é grata, mas ela não pode deixá-la ali. Ela diz que se eles continuarem naquele lugar, as crianças irão odiar o pai e não sabe o que farão ali sozinhos. Piril pergunta se ela já pensou como vai ser quando saírem dali e se ela vai morar com eles no hotel. Bahar diz que não, que quando chegarem na cidade, eles podem deixá-los em qualquer lugar e nunca mais saberão deles. Razin suborna a faxineira do hotel e ela passa todas as informações sobre Piril e Sarp para ele. Sirin vai conversar com Atice na cafeteria e encontra Henry. Ele diz que está de saída, mas adoraria tomar um café com ela. Sirin aceita sair com ele e Henry diz que então até mais. Sirin fala com Atice. Conta que foi demitida e seu pai já está irritado com ela. Atice pergunta o que ela aprontou lá. Sirin diz que mentiu para os clientes para eles irem embora e a loja não vender. Atice pergunta por que ela fez isso. Sirin pede que ela não pergunte nada agora e que ela deve ajudá-la para que seu pai não fique bravo com ela. Atice, irritada, diz que ela não tá nem aí para ninguém e que aquele é o ganha-pão do Dundar. Seida vê Sirin ali na cafeteria e, em tom de deboche, pergunta se ela já foi despedida. Sirin manda ela ir fazer alguma coisa e Seida debocha dela por ter sido demitida. Atice diz a Sirin que não vai ajudar ela para falar com o pai dela e é para ela se virar. Sirin sai. Diz a Henry que não vai poder tomar o café porque tem que resolver um assunto chato com seu pai. Henry pergunta se pode fazer algo para ajudá-la. Sirin diz que podem tomar o café outro dia e dá um beijo na bochecha dele. Henry fica encantado pelo beijo venenoso. Seida diz a Atice que o Arif não foi mais em sua casa e tem dias que não fala com ele. Henry diz a Seida e a Atice que encontrou a Sirin agora e questiona por que ela está preocupada. Seida diz que ela foi despedida e Henry lamenta. Atice diz que o chefe da Sirin é muito amigo do pai dela e ele ficou irritado. Seida suspeita que Henry esteja interessado em Sirin. A faxineira volta ao quarto de Piril no hotel e o segurança questiona por que ela voltou. A mulher inventa que esqueceu as toalhas e o segurança permite que ela entre no quarto. Instruída por Razin, a faxineira deixa um gravador de voz escondido ali. Munir pergunta a Suat se os seguranças irão ficar ali no esconderijo. Suat diz que ele pode perguntar para Piril. 3 carros saem do esconderijo e Sarp chora. Piril, os filhos e Leila estão no carro com Suat. Piril observa o carro que está atrás deles. Razin diz a Nezir que a empregada do hotel já deixou o gravador na suíte.
Nezir diz que é muito bom, que agora não farão mais nada até terem certeza. Ele diz que o objetivo final deles é o Sarp Sesmele. Razin entrega o celular para Nezir, onde ele poderá ouvir tudo o que falam na suíte. Nezir pergunta sobre o assunto do prédio. Azim diz que cuidará disso.